Eu me lembro uma vez que eu tinha voltado de uma viagem e estava um dia de chuva, era final da tarde, e de dentro do carro eu vi uma pessoa com o olhar mais triste do mundo, olhando para o nada, sozinha. E como era um dia de chuva e um final da tarde e também era um domingo, tinha pouca gente na rua. E eu percebi que aquela pessoa estava pensando, talvez, que no meio de toda aquela grande selva de pedra que é São Paulo, ela estaria sozinha. E me passou um sentimento de profunda desconexão que aquela pessoa poderia estar passando. Eu me lembro outras vezes em que, quando eu estava indo para o hospital para visitar o meu pai ou minha mãe que estavam internados, a única companhia que eu tinha era do motorista do Uber. Então o papo de hoje é sobre solidão. Você já teve? Eu acabei de escrever um artigo falando a respeito disso, que se chama Prometo te amar para sempre enquanto você for útil. Se você parar para perceber um pouquinho, os maiores professores que você tem nessa vida é o próprio universo e aquilo que te acontece no dia a dia. Várias vezes eu passei me questionando sobre isso. Porque quanto mais você aprende, quanto mais você estuda e quanto mais você começa a perceber que apesar das diferenças, a gente pode conviver com quase todo mundo, mais você se afasta das pessoas. Principalmente quando você tenta se encaixar em alguma religião. Porque a primeira coisa que querem que você entenda é que o caminho deles é o único, o verdadeiro, e que os outros estão do lado errado. Mas para um pouquinho para pensar. Se você tivesse nascido no Japão, você seria budista. Se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu. Se você tivesse nascido, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo, nas Arábias, por exemplo, você seria muçulmano. Será que Deus não chega para todas as pessoas da mesma forma que chega para você? Você já percebeu que apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, nós estamos cada vez mais separados e que a solidão talvez seja o mal do século? Meus amigos espirituais me dizem isso, que a solidão é uma das coisas que mais de em dia. Tem palavras que a gente não deve dizer aqui, mas eu sei que você consegue entender o que eu estou falando. As pessoas precisam e querem se sentir encaixadas, pertencentes a alguma coisa, mas a dificuldade é cada vez maior, porque você tem uma lista de coisas que você precisa preencher para ser aceito. As pessoas simplesmente não entenderam que Deus adora o diferente. Veja a natureza, nada é igual. Os animais não são iguais, as cores não são iguais, e tudo foi feito pela mesma mão. Eu acredito que todos os caminhos levam até o sagrado, ao divino. E eu respeito Deus no seu coração, da mesma forma que você respeita o meu. Mas também, se não respeitar, isso não muda nada. É tudo uma questão de escolha, de caminhada. Muitas vezes você ajuda uma pessoa não esperando algo em troca, mas você se surpreende daquilo que ela te dá, porque sempre tem um retorno. Nem sempre é o esperado, mas alguma coisa ela te dá em troca. Nem sempre é aquilo que você imaginou que ela daria. Quem nunca passou por isso? Eu passei, eu tenho certeza que você já passou também. Essas coisas vão às pessoas. Então tem muita gente que acaba ficando doente por causa disso. Eu acredito, e a ciência cada dia está provando cada vez mais, que todas começam nos sentimentos. A espiritualidade prova a mesma coisa. Por isso que hoje em dia, ao invés de trabalhar só com espiritualidade, eu preferi trabalhar com espiritualidade, corpo e alma. Porque nós somos uma coisa integral. Nesse artigo que eu escrevi, para quem não sabe, eu sou escritora também, eu escrevo há alguns anos no site do Somos Todos Um, você vai perceber, vai dar uma olhada no meu artigo lá.
Eu falo muito de uma parte da Bíblia que eu acho bem bacana. E também tem muito preconceito com isso, né? As pessoas acham que por você estudar magia, que magia é uma coisa do mal. Mas não, a magia está presente na sua vida, como na Bíblia está presente o tempo todo. Moisés é um grande exemplo disso. Para os estudiosos de Cabalá, por exemplo, a gente sabe que algumas dessas pessoas que estão na Bíblia eram considerados magos ou bruxos na época. É que bruxo é um nome muito pejorativo. Salomão, por exemplo. Se você perguntar para alguém que estuda Cabalá, ele vai saber que ele era um bruxo também. As batalhas que houveram quando o povo saiu do Egito, só você estudar, tá tudo lá. Os próprios reis magos, que agora as pessoas dizem que não são mais magos, né, que eram sábios. E tem uma parte que eu gosto bastante, e por acreditar nisso, que Deus se revela para todos os povos, e não para um único, e que não tem escolhido, a gente é que escolhe estar do lado dele ou não, eu não me privo de estudar textos de qualquer povo que me traga alguma coisa de bom. O que eu preferi, o que eu quero da vida é isso, aprender de todos os lados. Né? Eu aprendi magia natural, e os magos de magia natural são livres para estudarem o que eles quiserem. Eu espero que você seja livre também. E uma parte muito interessante que eu gosto bastante é dos 40 dias que Jesus passa no deserto. O texto diz que o Espírito Santo o encaminhou para esse lugar. E aí você pode pensar que passar 40 dias no deserto, que é a maior privação que ele teve, e eu vou chamá-lo aqui de Yeshua, que é o nome hebraico, que para você entender Jesus, você precisa estudar um pouco da origem dele, para entender várias coisas. Então você pensa que a pior privação que ele teve talvez tivesse sido a fome ou a falta de água. Também alguns textos dizem que Jesus estudou algum tempo entre os essênios. A gente não sabe se é verdade ou não, mas consta que os essênios eram um povo que fazia muita meditação e muito jejum. É possível que esse período de 40 dias tenha sido um período de meditação. É bem fácil de conseguir encaixar a figura de Yeshua fazendo a meditação durante 40 dias. Porque até hoje, e muitos antes dele, e muitos depois dele, alguns monges budistas, algumas pessoas do hinduísmo fizeram e fazem jejum. Não no relento debaixo do sol, não por 40 dias, mas em cavernas. E Jesus foi uma pessoa que fez eu vou chamar de tempo de meditação, esses 40 dias. E o Espírito Santo o enviou para fazer isso. Então o texto diz que ele foi enviado para ser tentado. Talvez para provar para ele mesmo que ele já estava aonde ele pretendia chegar. A gente não sabe isso. E a primeira tentação que ele teve, dizem que após 40 dias, e eu vou dizer que ele passou 40 dias meditando e jejuando, ele teve fome. Apenas após 40 dias. E quando o lado sombra oferece alimento para ele, ele diz que não, porque nem só de alimento vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí você percebe que Deus, ele não fala em momento algum diretamente. E alguns livros antigos dizem que Deus criou o mundo com palavras. Então, talvez ele fale de forma diferente, fale pela própria natureza. A segunda tentação foi que o lado sombra pediu que ele se jogasse de cima de um pináculo, do alto de um templo. Que se ele se jogasse, os anjos certamente o segurariam. E Yeshua disse que não vai fazer isso, porque ele não vai tentar a Deus. E olha que interessante, ele diz que nós, quando nos opomos ao divino, também podemos significar o lado mal, pois nós podemos tentar até Deus. E o terceiro, o lado sombra, diz para ele que se ele quiser ter tudo, ele precisa ou adorar entre as nações. E ele diz que não, que ele não acredita nisso, que ele não precisa disso. E é interessante que, se você perceber na sua vida, nos grandes momentos de solidão que você teve, que nós temos, você vai passar talvez por tudo isso, por necessidades materiais,
no caso da fome, pela própria solidão de pessoas que te entendam e pela necessidade, talvez, para ser aceito, de fazer ou falar coisas que você nem acredita. E Yeshua, Jesus, passou por tudo isso, que dirá nós. Mas saber que ele conseguiu, e o que fez ele passar por tudo isso foi se manter íntegro, e ao invés de olhar para o lado de fora, ele olhar um pouco para o lado de dentro, me passa uma paz e uma calma muito grande, que eu espero que você sinta também, nesse momento. É bom saber que quando você passa por dificuldades, não é pelo mal, mas talvez pelo bem. Que hoje você seja limpo de tudo que te faz acreditar que o mal vem pelo lado sombra. A água é um elemento de purificação. Sempre que eu passo por uma purificação, para mim é costume lacrimejar. É uma coisa super natural. Significa que a luz está se aproximando da gente. Então lacrimejar é uma coisa super normal. Não quer dizer que você esteja com um problema terrível. Não é assim que funciona. A primeira vez que eu fui fazer yoga, eu fiz yoga sozinha na minha casa. E eu fiz com um vídeo gravado. Eu estava fazendo um curso específico. Assim que eu acabei de fazer a aula, eu desliguei o meu vídeo. Eu chorei por exatamente 15 minutos. Sem ter motivo algum. Então muitas vezes você vai me ver lacrimejando. Você vai falar, ela está chorando, está com um problema grande. Mas não. Significa que a gente está se purificando. E é muito legal quando acontece isso. Você deve ter percebido que acabou de acontecer comigo. Então eu espero que você entenda que o caminho de Santiago é aqui. Você não precisa, às vezes, viajar para a Índia, para o Nepal, para um lugar distante, para ter o teu aprendizado. As pessoas que meditaram nesses lugares, elas moravam ali perto. A maioria delas. Você precisa viajar para dentro de você. Esse é o lugar interno, é o lugar que você precisa para poder se achar. A tua luz está dentro de você, não está fora. E é bacana que você pode fazer isso da sua casa. Meditação é uma coisa bastante difícil para mim também. Então eu arrumei formas de meditação que são um pouco mais fáceis para quem não mora no Nepal, nem na Índia. Eu faço meditação muito com mandalas. Então é uma forma de você meditar. Você pode aprender a criar mandalas, por exemplo. A própria criação de uma mandala é uma forma de meditação muito boa para quem tem grande dificuldade em meditar. Eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade. E assim, toda vez que eu não estou bem, eu vou para minhas mandalas. Se você der uma olhada, se tiver a fim de aprender comigo, você não precisa ter nenhum curso, não precisa saber desenhar nada disso. Mas no meu site www.studioin.com.br você vai encontrar um curso onde você vai, por exemplo, aprender a desenhar as 7 mandalas dos 7 chakras. E no final do curso a gente vai fazer um ritual para essas mandalas. Então é bem bacana. O site também apresenta outras possibilidades para quem quer melhorar o corpo e a alma. Você tem também o curso de dança-terapia comigo, que é uma coisa muito legal para equilibrar. Você deixa o seu nome, se você tiver afim, tem um contato lá no site, que é o mesmo daqui, que eu vou te passar, que é o estudioin.contato@yahoo.com. estudioin.contato@yahoo.com. Tem uma presença luminosa aqui com a gente hoje. Eu agradeço. E aí você coloca seu nome na lista de espera e eu entro em contato com você para a gente fazer uma turma depois. Não adianta eu dar o curso para uma pessoa só. Mas é muito bacana, é um curso longo, mas vai ser uma chance de você aprender a meditar de uma forma dinâmica, sem esforço. Outra forma de você aprender a meditar também, não meditando diretamente, é praticando yoga. Yoga é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é a melhor forma
que o universo criou de juntar corpo e alma. Quando você consegue melhorar o seu corpo, você melhora o seu mental. E quando você melhora o seu mental, você melhora o seu corpo. Super indico. A professora que está lá é a minha professora, que a pedido meu resolveu participar dessa nova jornada com a gente. Você tem outros professores muito bons ali. Tem professor que trabalha com mandala também, que é a Margarete. Tem o Edu, que trabalha com a parte de música. A professora de yoga é a Maíra, que é muito legal. Então tem várias formas de você trabalhar o que você quiser em você, sem precisar viajar tão longe assim. Viaje para dentro de si. A gente está fazendo uma coisa nova para que várias pessoas do Brasil inteiro possam participar. Então, o assunto de hoje foi solidão. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e que o divino do teu coração te cubra de luz. Namastê, blessed be e até a próxima.